vez. Nós temos, quando encerrar depois dos passes, lá, sucos e companhia da mocidade, tá? Suco e a companhia somos nós. Tem alguma coisa de comer também, tá? Mas a companhia é nós. E o suco é free, tá? Tem que aumentar o som? Tem que aumentar o som. Eu gostaria de passar um informe. Ali na frente está tendo agora uma caixa que tem uma abertura em cima. Essa caixa é o que nós chamamos de caixa de vibração ou de radiação. Nós tínhamos um caderno de vibração de radiação e irradiação, e substituímos então esse caderno por essa caixa, tá? Por quê? Porque cada um de vocês, querendo colocar o nome e o endereço para as vibrações, tem um papelzinho sempre do lado ali, uma canetinha, coloca no papel nome, endereço, coloca dentro da caixinha, tá? Aí a espiritualidade vai dar uma olhada no que está acontecendo, sempre. É o mesmo caderno que a gente tinha de irradiação ou vibração, agora é a caixa. Ela não fica mais numa sala e também dá maior segurança, porque quando a gente abre o caderno tem um monte de nome ali, você colocando o teu nome ali vai ficar o nome de quem deu ou de quem pediu para você, né? Vai ficar dentro da caixinha, ou seja, as nossas vibrações elas passam a direcionar para aquela caixa de vibração, não mais para o caderno. Inclusive, os que estão no caderno, nós estamos colocando dentro da caixa de vibração. Hoje ela está em cima daquela mesa, porque não deu tempo de a gente fazer um suporte e colocar daquele lado ali, tá? Mas vai ficar daquele lado ali, perto da água mesmo, para não ficar ali perto da recepção, tá? Então, essa é uma das mudanças que nós fizemos para facilitar e melhorar para quem necessita de colocar o nome, para que as equipes espirituais, as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, as equipes de Jesus possam estar então assistindo a cada um. Acho que só esses os recados. Vamos à nossa prece para dar início. Vamos então numa posição confortável em nossas cadeiras, para que possamos assim nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus. Vamos prestando atenção e acalmando a nossa respiração. Vamos prestando atenção no nosso batimento cardíaco. Vamos prestando atenção em toda a nossa corrente sanguínea. Muitas vezes até esquecemos, mas todos esses sistemas, todos os nossos órgãos trabalham em harmonia, porque somos um templo sagrado. Esse corpo físico, morada do nosso espírito, nos auxilia na nossa evolução.
E assim, o Criador nos empresta esse corpo físico para que possamos cuidar dele e assim estarmos nessa caminhada evolutiva, melhorando a cada dia. E assim, deixando todas as preocupações que tivemos durante o dia ou durante a semana do lado de fora. Este momento é para o nosso refazimento, para que possamos absorver os ensinos desta noite através da exposição do tema. Sempre os ensinamentos de Jesus através da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer ao nosso anjo da guarda, esse mentor individual que temos, por proporcionar que aqui pudéssemos estar. Queremos agradecer os benfeitores espirituais dessa casa de oração, União Espírita Jesus Nazareno, que com tanto carinho, há muito tempo, abre suas portas, nos dando essa oportunidade de aprendizado e trabalho. Queremos agradecer a todas as equipes de passes, de água purificada, exposição do tema, do atendimento fraterno. E assim, pedimos também que as equipes de proteção possam assim estar a postos, como já estão desde amanhã, protegendo todo esse ambiente, formando assim uma cúpula de proteção por perto, descendo pelas paredes, se fechando hermeticamente, porque aqui só permanece o que foi programado por Jesus, e a sua luz branca envolve a tudo e a todos. Gratos somos aos apóstolos do Cristo que nos trouxeram os primeiros ensinos, nos direcionando-nos, que o Mestre nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esses ensinos estamos ainda aprendendo e colocando em prática. Obrigado a esses queridos irmãos. Junto dos apóstolos, queremos ir até Maria de Nazaré, a doce mãe do nosso Mestre Jesus, pedindo mais uma vez, Mãe, que nos envolva em seu amor, dulcificando os nossos corações e nos dando força para passarmos as atribuições da vida. Junto de Ti, leva-nos até seu Filho amado, nosso irmão maior, o médico da vida da Galileia. Quando mais uma vez nos encontramos com o Mestre, que olha por nós, olha para nós, sabe ainda dos nossos defeitos, mas acredita e confia no nosso potencial. Obrigado, Mestre, por estarmos
na sua seara. Queremos, Mestre, que nos leve até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, fonte eterna de amor e de luz, onde mais uma vez diante do Pai, do fundo dos nossos corações, queremos fazer a paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Hoje nós temos, então, a Luciana, que vai passar a mensagem para nós. Seja bem-vinda. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos. Essa oração já foi um passe, né? Já nos deixou mais harmonizados, né? Já deixou todo mundo mais tranquilo. Sempre uma grande alegria poder estar aqui, né, com todos os irmãos de ideal. Alguns estão vindo pelas primeiras vezes, outros já há muitos anos participam, mas é sempre uma grande alegria, uma grande satisfação podermos meditar, né, ensinamentos do Mestre de uma forma simples, dividir isso que ele nos passou há tanto tempo e que até hoje a gente tenta pôr no nosso dia a dia. E juntamente conosco que estamos aqui encarnados, a doutrina espírita já nos ensina que há inúmeros irmãos nossos desencarnados, nosso anjo da guarda, espíritos familiares queridos que já têm autorização para vir conosco numa palestra, numa oração, em outros tempos de oração, em outros tempos religiosos, falantes de trabalhadores diversos, de diversas filosofias, que ajudam na nossa casa espírita e ajudam em inúmeros grupos. E ainda há também, tudo organizado, trabalhadores que levam, veja a nossa responsabilidade enquanto grupo, né, em reflexões espíritas, que levam essas nossas reflexões simples, né, pequeninas, ainda bem infantis, vamos falar assim, né, em nível de evolução espiritual, a lugares do plano espiritual, onde há hospitais, espíritos que estão em evolução, que não podem, nesse momento, estar numa palestra dessa, mas ouvem, lá onde estão, se refazendo, conforme a necessidade, e o que o Mestre acha que é bom para cada irmão nosso. Então, tudo isso junto, é essa nossa gotinha de amor de cada um de nós, esse pingo da fé de cada um de nós, como nosso Mestre Jesus multiplicou pães e peixes, multiplica e divide, nos auxiliando a equilibrar e auxiliando aqueles encarnados e desencarnados que estão mais desequilibrados às vezes do que nós. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e nós colaborando, todos nós, nessas reflexões e doações fluídicas. Pela graça de Deus, é pela misericórdia, é fantástico. Bem, o nosso tema hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ensinamento de Jesus, buscai e achareis. Nesse capítulo 25 há várias passagens, e uma delas é essa: não vos afadigueis pela posse do ouro. Mas para a gente iniciar, vamos fazer um teste bem rápido, um teste psicológico. Pode ser? Vocês me permitem? É bem simples. Pode, Natália? Combinado. Você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado, você escolhe da direita ou da esquerda, você vai ter que ter uma dupla aí. Pode ser familiar, uma pessoa que você já conhece, uma pessoa que você está vendo hoje pela primeira vez. E a gente vai ter que fazer alguns exercícios. Um de falar, olhar para o outro e falar, o outro de ouvir a pergunta e dar uma resposta, e a gente também de ouvir a resposta do outro. E depois troca.
um faz para o outro, se a gente conseguir. Alguns segundos, tá bem? A pergunta é essa: você vai olhar nos olhos da pessoa que está ao seu lado, vocês decidem quem vai perguntar primeiro, e você vai perguntar assim: qual é o seu ouro? Tem que responder. Vocês querem trocar agora? O outro que respondeu, pergunta e você responde. Troca agora. Qual é o seu ouro? Pronto? Nós vamos ver por que nós perguntamos isso. Isso nos faz um pouquinho pensar em nós mesmos, nesse nosso autoconhecimento. Qual é o nosso ouro hoje, nessa noite que estamos aqui no estudo desse Evangelho de Jesus? No capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 10, fala assim: não vos fadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entretanto, entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Quando foi falado isso? Quando Jesus falou isso? Que parte da vida de Jesus ele falou isso? Jesus, após ter ressuscitado, todos nós conhecemos a história, né, que está nos evangelhos, está, né, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele conviveu ainda com os apóstolos 40 dias. E no final desses dias ele reuniu os 12 e ele estava preparando, orientando, dando orientações básicas do dia a dia para que eles fossem pregar a boa nova. Ele estava orientando essas coisas do dia a dia e foi nesse momento que ele disse essa parte que a gente leu antes. Então Jesus reuniu os discípulos e passou orientações antes de enviá-los para pregar a boa nova. Mas aqui ele fala várias coisas que depois nós vamos ver o que o Espiritismo fala para nós também. Aqui cita 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra está no Antigo Testamento e eram cidades assim que tinham uma vida assim, muito devassa, uma vida de muitos erros. E diz então a Bíblia que eles foram punidos com o fogo do céu. É uma história mais ou menos assim. E aqui ele cita: se alguém não quiser receber a boa nova de vocês, discípulos, né, que era para sacudir o pó, porque essas pessoas seriam tratadas mais severamente que Sodoma e Gomorra. O que nos fala então? Qual é a explicação então do Espiritismo? Seguindo ali no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa parte aqui. Naquela época, nada tinha estranhável essas palavras de Jesus, porque ele se dirigiu aos seus apóstolos quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida numa tenda. Mas então, os viajantes daquela época eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, com uma população pequena, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer aos seus discípulos: ponde-vos a caminho sem provisões. Então era para uma época da sociedade, para aquela época dos judeus que tinha esse hábito de sempre acolher o viajante na sua casa, na sua tenda.
A parte do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos. Não levem provisões, não levem roupas, sapatos. Ele falava que também confiem na providência divina. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguir dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com o que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que o reconhecereis. Ou seja, eles não tinham nada para pagar aquela hospedagem, né? Então seria uma pessoa caridosa, né? Que seria pela bondade que aceitaria aquele discípulo, né? Que estaria pregando uma boa nova. Quanto aos que não os quisessem receber e ouvir, recomendou: ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhe impusessem, que usassem de violência ou de constrangimento para os converterem à boa nova? De forma alguma, né? Não, mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. E o mesmo diz hoje o Espiritismo para nós: não violenteis nenhuma consciência. Cada um tem a sua liberdade. Quando nós reencarnamos, nós já fazemos um planejamento conforme as necessidades de evolução do nosso grupo familiar ou nossa, que às vezes nós nascemos num tipo de grupo religioso familiar, nós somos de outra religião, ou no meio do caminho nós mudamos de religião, ou já nascemos numa religião, né? E às vezes nossos filhos são de outra. Então, conforme a nossa necessidade de evolução, nós nascemos num grupo familiar. Mas o que ele diz então no Espiritismo? Que a gente não deve querer obrigar, porque é bom para nós essa religião, que o outro seja da nossa religião, né? É isso que ele fala também. Que tenha que adotar a nossa crença. Não anatematisez. Anatematizar seria excomungar por causa da religião. Ou seja, você não excomungar o outro porque não é da sua religião, né? Saber compreender que cada um está numa religião e se sente bem naquela religião, ter respeito às religiões e ao outro, e à escolha do outro, né? Porque não pensam como nós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos reperem. Ou seja, muitas pessoas, hoje bem menos, no início do Espiritismo sofreram muitas perseguições, prisões, né? Chico Xavier foi muito excomungado, Divaldo Franco, né? Mas hoje, para nós estarmos numa religião espírita, é muito tranquilo, perto do que os que vieram antes de nós já passaram, né? É muito tranquilo. Então, que nós também possamos, assim, ter essa tolerância, né? Se a outra pessoa, às vezes, não comunga da mesma religião igual a nós. E daí também diz assim: lembrai-vos da palavra do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Se você quer convencer alguém de alguma coisa, não vai ser pela violência, né? Daí vai ser medo, temor, né? Vai ser pela brandura e pelo exemplo. Então, o que nos ensina o Espiritismo sobre essa passagem? Algumas reflexões. Kardec, sobre agora a parte do ouro, né? Nós fizemos aí essa pergunta: o que é o seu ouro? Kardec nos conduz à reflexão que há outros objetivos mais importantes do que a mera preocupação com os bens materiais. Não devemos concentrar toda a nossa vivência e esforços na aquisição e acúmulo de bens materiais. O que Jesus nos ensinou, que nos ensina as Escrituras? Né? Amar a Deus sobre tudo, ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, ao próximo e nos amar. A gente vê hoje com tantas dificuldades psicológicas, emocionais, que todos nós às vezes passamos, às vezes mais difícil nos amar, nos perdoar, nos tolerar, ter compaixão conosco mesmos, que às vezes nós cobramos o outro, mas quando nós fazemos uma reflexão, nós nos cobramos muito mais. Às vezes perdoamos o outro e não nos perdoamos, toleramos o erro do outro e não toleramos o nosso, né? Temos compaixão às vezes com o outro e não aceitamos às vezes algumas coisas que nós fazemos. Então nós temos esses conflitos, é natural da nossa evolução.
Cumprir a vontade de Deus nada mais é do que cumprir com suas leis de amor. O que existe então é o alerta para que a riqueza seja usada por quem a possua como instrumento de progresso. E sem a riqueza o mundo não teria avanços, tanto progresso. A riqueza é, portanto, um fator do progresso, sem a qual não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. A disseminação da verdade do bem associada à nossa confiança na providência divina em Deus nos provê de tudo aquilo que realmente necessitamos para nos tornarmos espíritos melhores, desde que cumpramos a vontade de Deus. Nós passamos por inúmeras provas na nossa encarnação, que nós mesmos, se tivermos consciência, quando fizemos essa programação junto com os nossos instrutores maiores, com Jesus, nós pedimos algumas situações onde a gente mais precisa melhorar mais rápido, né? Então nós pedimos aquelas situações. Às vezes nós temos uma prova familiar, né? Que às vezes nós não temos entendimento ali. Às vezes temos a prova da solidão. Às vezes temos a prova da saúde. Às vezes temos uma prova financeira. Às vezes tem uma prova da riqueza, que a riqueza também tem que saber administrar, senão a pessoa às vezes em vez de melhorar, né? Pode piorar a sua situação. Então, conforme a nossa necessidade, é que nós temos essas situações. Mas tudo temporário, em alguma fase da vida uma, em alguma fase a outra que se acentua, sempre como um obstáculo para a gente com fé em Deus, com essa luta, tem dia que chove, tem dia que cai, mas depois levanta e a gente vai transpondo para a nossa evolução. A parte ali final também daquele texto de Jesus fala assim: sacudir o pó dos pés. Os discípulos, quem não ouvissem e aceitassem ele, sacudam o pó dos pés, né? E procure e saia de lá. Procure outras pessoas que aceitarão vocês. Sacudir o pó dos pés significa não conservar qualquer mágoa em face da ignorância e perversidade que se manifesta no nosso caminho. Portanto, se os discípulos fossem recebidos com hostilidade, não seria razoável que eles entrassem em embates físicos ou verbais. Isso serve para nós hoje também, em momentos de ânimos acirrados, por diversas coisas, para a gente pensar bem, né? Até que ponto nós, às vezes, conseguimos conversar, dialogar numa comunicação não violenta, para que, às vezes, aquele clima, aquele magnetismo daquele momento ou situação também não nos envolva, se não é nós que criamos um magnetismo negativo, às vezes, né? Nos envolva e nós mudemos, às vezes, nossa postura para embate físicos ou verbais. E se a gente, às vezes, tem esse hábito instalado, às vezes é muito de personalidade, a gente é convidado, através da doutrina espírita, para ir desinstalando esse comportamento reativo e tentar, né, fazer um comportamento diferente, mas com mais tolerância. Eles deveriam falar para aqueles que tivessem boa vontade para ouvi-los. Emmanuel, no livro Pão Nosso, orienta: se alguém não te recebeu a boa vontade, não te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Se alguém não entende, ou fala uma coisa que a gente não fez, ou não está enxergando o que a gente acha que é verdade, às vezes uma briga, uma discussão só vai piorar a situação. Nem sempre a gente consegue, né, manter o equilíbrio, mas para a gente ir refletindo sobre essas coisas do nosso dia a dia, que esse ensinamento de Jesus também nos traz a refletir. Encomendava-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta. Encomenda-os àqueles, ou seja, que às vezes têm dificuldade conosco, a Jesus, e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito o que fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Para finalizar a nossa reflexão, eu quero trazer uma história do Chico Xavier. E a gente fez aquela pergunta, qual é o seu ouro? Eu acredito que cada um de nós pensou em várias coisas, talvez não no ouro material, né? Até a gente está precisando um pouco, está numa dificuldade financeira, né? Mas talvez a gente tenha pensado em outras coisas que seriam o nosso ouro hoje. E essa história do Chico Xavier, ela é do grupo Meio-Meio, na época de 1945 a 1954, que o Chico Xavier, nesse grupo mediúnico,
no final do grupo recebia mensagens, ou seja, ele dava a incorporação e ele tinha psicofonia, que é a mediunidade da fala, e eles gravaram, né? Então são várias histórias, vários espíritos que têm ensinamentos, né, de vários temas do espiritismo. Esse espírito que conta essa história, ele ali é descrito espírito F, amarga experiência. Depois, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem áudio, tem vídeo, porque eu vou contar rapidamente, porque é uma história muito interessante, que tem a ver com o nosso tema. Esse irmão F, vou chamar ele assim, ele acordou muito assustado, estava muito abafado, muito trancado, sentiu que não podia se mexer, ficou desesperado, sentiu aquele desespero, não respirava, começou a gritar, pedir socorro, não conseguia sair de lá, até que ele sentiu que mãos invisíveis, mas ele sentia essas mãos, ergueram ele desse lugar que ele estava preso com um crio abafado. Quando ele se levantou, ele viu ao redor dele várias caixas fortes, douradas, caixas fortes de ouro. E ele se sentiu adoentado, meio louco, meio desequilibrado, mas ele achou maravilhoso aquelas caixas fortes de ouro. E ele foi próximo então, meio cambaleante, para ver essas caixas fortes. Quando ele se aproximou, ele viu que tinha inscrições e nomes. Quando ele começou a ler, ele percebeu que aquelas caixas fortes eram túmulos. E ele estava num cemitério, mas ele via as caixas fortes em torno dele. Ele ficou desesperado, saiu correndo, meio gritando, e conseguiu chegar à rua. Viu que percebeu naquela confusão que ele estava, que era a sua cidade. E viu passar um bonde. E ele, naquela época era bonde, e ele começou a gritar, meio sem voz, sem força, condutor, condutor. Que ele estava fraco, ele queria ir de bonde, que ele reconheceu a rua para a casa dele. Quando ele reparou no bonde, o bonde era todo dourado de ouro. Sem saber como, ele se viu nesse bonde sentado. Quando ele olhou para o lado, ele viu que as pessoas que estavam ali estavam com roupas douradas de ouro. Quando ele tentou, meio enfraquecido, falar com elas, contar que ele estava passando mal, elas não o ouviram. E ele não entendeu aquilo. Ele desceu na quadra da casa dele e viu que todas aquelas casas que ele reconhecia estavam revestidas de ouro puro. Chegou em frente da sua casa, que também estava o muro, as paredes, todas de ouro, e ele não sabia o que estava acontecendo. Ele, cansado, começou a chamar sua família, mas ninguém ouvia, e tão cansado ele adormeceu ali. No outro dia de manhã, quando ele viu que clareou, viu que a porta estava entreaberta, e ele entrou na casa, estava morto de sede, estava sedento, foi procurar água. Quando ele foi beber a água era ouro líquido, e mais deu desespero nele. Começou a procurar seus familiares, todos estavam vestidos com ouro, as roupas eram douradas, ninguém o ouvia. Estava com muita fome, desesperado de fome, atordoado. Foi procurar o lugar da cozinha que guardava os pães, a cesta. Quando ele pegou o pão, se tornou um bloco de ouro. Ele ficou desesperado, ele não sabia o que era aquilo, se ele estava louco. Saiu correndo, gritando para a rua. Lembrou que ele conhecia o arcebispo, que ele era um homem da sociedade, que ele conhecia o padre. Ele era católico, mas não era frequentador. Mas falou, alguém há de me ajudar. E correu para a igreja. Conforme ele corria, mesmo com aquela fraqueza de fome e sede, quando ele chegou em frente da igreja, ele viu que estava tendo missa. Mas quando ele olhou a fachada da igreja, era toda dourada de ouro puro. Assustado ainda, ele entrou, viu que a missa já havia começado, olhou para o altar todo dourado. Quando ele olhou para aquele livro sagrado que é o missal, se transformou na mesma hora no livro que ele tinha da sua empresa, o livro de caixa 2, onde sempre ele guardava um pouquinho só para ele de todos os lucros do que ele fazia, aquelas contas daquelas empresas e daquelas pessoas. Ele viu que se transformou naquele livro de capa preta dele.
ficou desesperado. Quando ele olhou para a cruz, ele viu que era um cifrão de ouro. Ficou mais desesperado. Quando ele olhou novamente para o altar, ele viu se transformar numa caixa forte. Não sabia o que estava acontecendo. Quando ele lembrou da mãezinha, ele ainda não conseguiu vislumbrar mais nada. Naquela loucura, ele saiu correndo, desesperado. E quando ele saiu na porta daquela igreja toda dourada, ele ouviu alguém gritando e gargalhando sobre ele. Fulano, não era o ouro que tu procuravas? Encontrastes o teu ouro? E gargalhava. E ele ficou desesperado. Então, ele se sentiu naquela zonzura se arrebatar e se viu em outro lugar. E se viu num lugar onde ele tinha um conhecido. Era um conhecido dele desde a escola, uma pessoa muito simples, muito pobre, era uma casa muito simples. E lá eles estavam orando, era uma casa espírita. E ele se sentiu um pouco mais refeito com aquela fome, com aquela sede, com aquela loucura. E adormeceu. Após ele adormecer, depois de algum tempo que ele não sabe quanto, algumas pessoas falaram com ele e explicaram a situação, que ele havia desencarnado e que ele só tinha como foco essa aquisição dos bens materiais. Era o ouro dele, era o foco dele, né? Ele tinha, né, esse foco. E daí então ele caiu em prantos, lembrou de novo da mãezinha, sentiu o afago dela, sua proteção, e caiu em lágrimas, se ajoelhou e ficou desesperado e percebeu que poderia ter procurado também outras coisas, as coisas espirituais, a família, os laços afetivos, e se arrependeu. E nesse momento, então veio um instrutor e disse a ele: fulano, já que você acha que você poderia ter feito mais, a nossa mãezinha te entrega uma missão, que você daqui para frente, o seu tempo seja em conseguir que outras pessoas que têm a posse do dinheiro, como você teve nessa vida, possam fazer a caridade. Daquele momento até o dia em que ele deu essa comunicação no grupo do Chico Xavier, ele falou que já tinham se passado anos e anos. E aquela noite ele pediu para estar naquele grupo, por quê? Porque depois de anos e anos ele falando com outros conhecidos dele que tinham pós, ele estava encarnado. Naquela noite ele conseguiu que um desses que tinha a riqueza doasse um cobertor a uma pessoa que passava frio. E essa doação desse um cobertor, mas trouxe uma paz dentro dele, que ele pediu a Jesus, a Maria, para que ele pudesse falar no grupo, para que ou servisse de lição para outras pessoas, para todos nós, sobre esse foco só nas posses e sem a gente trabalhar em nós mesmos a caridade. Essa era a história que eu queria trazer para vocês. Quando eu ouvi essa história, me tocou profundamente. E nessas instruções psicofônicas tem várias histórias. Se vocês quiserem pesquisar, são histórias que valem muito a pena. De como nós vivemos e como passaremos para lá. Por isso, hoje que nós estamos aqui, qual é o nosso ouro? É a nossa família, o nosso trabalho, é nós mesmos, é a nossa saúde, né? Mas nós estarmos aqui começando a construir essa consciência, que não é só esse momento aqui da vida material. Daqui 100 anos, onde estaremos? Na vida espiritual, né? Sei que a medicina avança muito. Então, já estaremos lá. Então, conforme nós pensamos aqui, estaremos lá. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para essa noite. Para nós encerrarmos, então vamos fazer uma oração, nos prepararmos para o passe. Mais uma vez, acerenando o nosso coração, agradecendo a Deus, nosso Criador, Criador de todo o universo, de toda essa harmonia universal. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, o Espírito mais evoluído que passou sobre a Terra e deixou esses ensinamentos grandiosos para todos nós, para aqueles discípulos que iniciariam a pregação da Boa Nova. E hoje, nós é que somos esses discípulos chamados pelo Mestre para essa
consciência e para essa evolução espiritual. E nessa certeza que estamos nessa vida temporariamente, trabalhando e aprendendo e aperfeiçoando várias habilidades da inteligência, do sentimento e habilidades espirituais. Temos a certeza da presença do nosso Mestre Jesus, como estava com os seus discípulos. A sua presença majestosa se irradia em todos os cantos da terra. Nesse momento, pela misericórdia do Pai, pelo amor da mãezinha de toda a humanidade, o próprio Mestre caminha entre nós. O próprio Mestre toca o nosso coração. Podemos sentir as suas mãos, podemos olhar nos seus olhos luminosos e sentir, começar a sentir e entender esse amor que é espiritual, esse amor que é maior do que tudo, esse amor que nos convida a sermos melhores a cada dia. Agradecemos ao Mestre e pedimos nesse momento do passe que cada irmão que está aqui, encarnado e desencarnado, que possa receber aquilo que tu sabes que precisamos, aquilo que nossas famílias precisam, aquilo que aqueles que ficarem em casa que amamos possam receber também, que aqueles nossos familiares, amores nossos que estão longe daqui, também possam receber esse passe à distância, esse amor que é infinitamente dividido, infinitamente grande, misericordioso. Mestre Jesus, ensina-nos a ir para Deus, ensina-nos a vivermos aqui na terra a nossa realidade de espíritos eternos. E que essa gotinha do que nós já aprendemos com o Espiritismo, que nos consola tanto, também possamos dividir com outros irmãos nossos que sofrem mais do que nós as provações da vida. Através da caridade, através da tolerância, através do ouvir, através da doação de uma roupa ou uma moeda, que possamos ajudar aqueles que sofrem mais do que nós. Nos ensina, Mestre, a amar e perdoar, a ter compaixão e tolerância com todos, mas hoje nos ensina a perdoar a nós mesmos, a ter tolerância e compaixão conosco mesmos, para que nós possamos amar a Deus e ao próximo e aprendermos a nos amar e nos entender nesse momento de evolução espiritual e conquista do amor de Deus, do amor de Jesus. E juntos, irmanados ao teu coração radioso, o nosso irmão solar, agradecemos a Deus e oramos juntos a oração que tu nos ensinastes, ó Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, de toda perturbação, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.